SIAA, Sistema Icônico para Aprendizagens Alfabetizadoras. Criação, Professor Enoque Bonfim. Praticando a metodologia SIAA. Crianças transformando esquemas icônicos em palavras. Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Alfa Desenhando. Então, se é a primeira vez que você vê uma postagem do canal, inscreva-se e você receberá mais de 70 vídeos falando sobre o SIAA, o Sistema Icônico para Aprendizagens Alfabetizadoras, uma criação desse que vos fala, professor de Artes Visuais, Enoque Bonfim. Então, o que é que nós veremos no próximo vídeo? Esse vídeo que vocês verão depois da minha fala. Vocês verão o desempenho de duas aprendentes. Essas aprendentes estão sendo colocado para elas um desafio de, imediatamente, no tempo mais rápido possível, transformar esquemas icônicos em palavras. Então você vai ver a primeira aprendente, que chama-se Maria Eduarda. Essa jovem, essa menina, conhece o SIAA desde que ela cursava o primeiro ano. Porque, embora as minhas postagens tenham começado em janeiro de 2022, esse canal, eu já pratico o SIAA há 10 anos, mais de 10 anos, 2010, e como essa jovem é uma das aprendentes da minha sala, ela já domina, tem um domínio grande, ela já tem a certeza de que ela é capaz, ela já se autorizou, porque uma das metodologias uma das estratégias dentro do SIAA é levar esse jovem a ir ao quadro, porque quem está no ambiente educacional sabe, essas crianças, elas pouco têm a oportunidade de ir ao quadro. Ir ao quadro significa autorizar-se à aprendizagem, construir o seu processo de aprendizagem. Então ela vai ao quadro e vejam que rapidamente eu coloquei o esquema icônico, lembrando, vocês vão ver no vídeo, coloquei o esquema icônico de trás para frente. Eles sabem quem deve ler da esquerda para a direita, mas eu coloco da direita para a esquerda, que é para aguçar mais ainda a compreensão. Porque, segundo um dos meus autores, não é? Derrame, novamente falando Derrame, a visão tem um campo limitado. Então você tem que colocar situações onde esse indivíduo aguce mais e mais a lateralidade, a compreensão do desenho que lhe é apresentado. E eu tenho experimentado escrever da direita para a esquerda, que naturalmente o olho vai fazer a leitura da esquerda para a direita. Isso ajuda a criança a pensar sobre o que ela está construindo. Então, o que acontece? Antes mesmo que eu terminasse o esquema icônico, a menina já disse a palavra. Vocês vão ver qual é a palavra. Essa aprendente disse a palavra. Então, nós tivemos a situação onde a jovem percebeu todo o esquema, pensou sobre esse esquema, tirou as conclusões, criou as hipóteses dela sobre o esquema dado, transformando os ícones, cada desenho daquele, em letras. E por quê? Porque essa aprendente, como todos os aprendentes, os que estão assistindo o canal, ainda que não sejam alunos meus, podem, através da metodologia SIAA, ir aprendendo
a transformar desenhos em letras. É isso que a gente faz. O jovem tem desenhos que se transformam em determinadas letras. Quem tiver acesso ao canal, pode olhar lá o canal. Tem todos os vídeos mostrando do início do primeiro vídeo até os dias atuais como essas transformações ocorrem. Então, ela percebe visualmente, trabalha mentalmente esses ícones, criando hipóteses para encontrar a melhor letra de cada ícone até que chegue a palavra. Isso são milésimos de segundos. Isso não leva uma eternidade, é muito rápido. Então, rapidamente, antes que eu terminasse o esquema icônico, ela leu a palavra e vocês vão ver. A outra aprendente, essa primeira aprendente, Maria Eduarda, é uma aluna de 5º ano, que é uma aluna que está indo embora para o Fundamental 2. Esta outra aprendente que vocês verão, ela é uma aluna de 4º ano, ano que vem ela estará no 5º ano, e ela conheceu essa metodologia no ano passado. Então, mesmo conhecendo no ano passado, ela já também consegue, com extrema facilidade, resolver as questões, os desafios que lhes são oferecidos. Como vocês viram no vídeo anterior, o Pietro, um aluno de 6 anos de idade, que conseguiu superar rapidamente colegas de 2º ano, de 3º, de 4º e também de 5º. Mas o que aconteceu com essa jovem, esse processo que vocês vão ver no vídeo? Ela ficou nervosa porque sabia que estava sendo filmada para aparecer, mostrar seu desempenho no canal, que a ideia é mostrar o desempenho no canal. Então ela titubeou, ela ficou nervosa. Depois dessa filmagem, eu disse: o que aconteceu? Ela disse: é porque eu fiquei nervosa, professor, eu fiquei com medo de errar. Mas quando a metodologia SIAA leva esse jovem ao quadro, nós já esclarecemos que errar faz parte do processo. É errando que se acerta. É compreendendo que se compreende. É no processo da construção. Então, o que é que acontece? Diferentemente de apresentar uma palavra pronta para ser lida, eu apresento esquemas icônicos. Então, diferente de ter uma palavra que só tem aquela possibilidade, você tem um esquema icônico, como nós vimos no último vídeo. Nós temos um esquema icônico que pode gerar diversas palavras. Que palavra vai acontecer? Vai acontecer a palavra mais próxima do conhecimento, do contexto desse aprendente, do que ele ouve e do que ele vê. Então, eu, algum tempo atrás, trouxe aqui um autor que fala sobre isso. Apresentei um autor que fala sobre essa questão do Marcos Banho. Marco Banho, desculpe, eu falei sobre o que ele fala sobre a língua materna. Aquela língua que é ouvida em casa, é falada e é ouvida, mas não é escrita. Então, muitas vezes, a criança apresenta, nesse esquema icônico, consegue uma palavra que eu não pensei. É uma palavra que é muito próxima do contexto dele. Então, a ideia é essa, é aproximar esse jovem aprendente, ou esse senhor de idade aprendente, ou o aprendente, ao contexto dele, ao conjunto de palavras que ela ouve comumente em sua casa. Mesmo assim, vocês podem ver que ao final de todo o processo, com a minha ajuda, que eu entendi o nervosismo dela, a jovem, a segunda aprendente, chegou a uma solução do desafio que lhe foi apresentado. Então, qual é a ideia? A ideia é autorizar. A ideia do SIAA é uma metodologia que autoriza o indivíduo. O indivíduo não fica como mero espectador do que o educador fala, mas ele vai ao quadro,
ele se atreve, se autoriza a desenhar no quadro, transformando ícones em letras e esquemas icônicos em palavras. Então, vejam o vídeo, assistam o vídeo, continuem assistindo, dê o ok, o gostei, o like, não é? Participem e deixo aqui, mais uma vez, uma fala. Quanto mais cedo uma pessoa é apresentada a um objeto de estudo, mais tempo ela ganha. Então, nesse período, nesse processo entre os 2 e os 8 anos de idade, as mentes estão abertas. Derrame fala sobre isso. Vygotsky também falou sobre isso, sobre esse momento em que as crianças estão abertas para perceber e pensar e entender as coisas. Evidentemente que eu não estou falando aqui de uma criança do tempo de Vygotsky. As crianças de hoje já nascem e, ao nascer, a mãe já os apresenta ao mundo através do WhatsApp ou das redes sociais. Então essa criança está mais conhecedora das coisas. As crianças com o celular na mão têm conhecimento de muito mais coisas do mundo. E assim, a metodologia do SIAA trabalha com essa ideia. Sistema Icônico para Aprendizagens Alfabetizadoras. Mas, na verdade, não só para a alfabetização, mas para o pensamento inteligente sobre as coisas, para o desenvolvimento da percepção, não é? Como ver, como ouvir, como interpretar, como abrir a boca, mas antes disso, refletir sobre o que vai falar. Então, essa é a ideia do SIAA. E nós estamos caminhando, não é? Estamos caminhando, estamos chegando aos 75 vídeos. E se você tem um filho de 2 anos de idade, que já começa a falar palavras, começa a ouvir as palavras daquela chamada língua materna, apresente o seu filho o SIAA, porque quanto mais cedo essa criança tiver contato com o que obrigatoriamente, naturalmente, ela vai usar lá na frente, a língua portuguesa, melhor para que ela vá ampliando os seus conhecimentos sobre leitura, alfabetização, leitura e escrita. Então, tomem conhecimento do SIAA e ensinem seus filhos em casa, em qualquer cantinho, um quadrozinho que você possa comprar. Se não pode comprar um quadro, uma porta de armário, de guarda-roupa que não vai ser mais utilizado, que seja jogado no lixo, você pode transformar num quadrozinho, comprar um pilotozinho para o menino e começar a brincar com ele de apagar desenhos, transformando em letras. Certamente quando essa criança chegar na época de frequentar a escola no grupo 4, 5, ela terá um desenvolvimento melhor, porque já lhe foi apresentado o alfabeto, que aliás é das principais barreiras para a aprendizagem da leitura e escrita. E nós apresentamos a solução através do sistema icônico para aprendizagens alfabetizadoras de criar ícones que guardam semelhança e similaridade com letras e que é possível com um dedinho, uma canetinha desenhada num quadro ou numa porta de guarda-roupa, a criança vá tomando conhecimento das letras. Participem. Nós só vamos mudar a situação desse país quando nós, pais, tios, avós, irmãos mais velhos, vizinhos, amigos, primos, nós começarmos a voltar a um processo que existia anteriormente, onde muitas crianças já iam para a escola sabendo ler e escrever. Então, o SIAA, Sistema Icônico para Aprendizagens Alfabetizadoras,
está aí oferecendo esse material, essa possibilidade de você, não sei, sabe sim, é lúdico, é simples, assistam o canal, mostrem o canal para os seus filhos, passem para os vizinhos, mandem um link para outras pessoas, espalhem essa boa nova que eu humildemente formatei, criei, apreciando meus alunos em sala de aula, como eles pensam e como eles desenham e como eles apagam seus desenhos e como eles explicam seus desenhos, não é? Isso é bem falado numa autora que eu também estudo, chamada Ana Alice Dutra Pilar. Ela fala da importância do desenho, não é? E a transição entre desenho e escrita. O que eu faço aqui através do SE é essa transição do desenho para a escrita e acompanhado desse registro auditivo das coisas que a gente fala e das palavras que a gente fala comumente. Porque não adianta, não é bom você apresentar palavras que não sejam do conhecimento da criança, que elas não ouçam no dia a dia. Ou até apresentar palavras que descrevem seres e objetos dos quais ele não tem acesso. Então, eu posso falar de um desenho da sucuri. A sucuri é uma cobra típica do Brasil, que é muito conhecida e que passa na mídia o tempo todo, as pessoas vão tomando conhecimento. Uma cruz, a maioria das crianças conhece um desenho de uma montanha, desenho da laranja. Então eu busquei, na minha pesquisa, eu já falei isso algumas vezes, vou repetir, na minha pesquisa do curso de especialização em metodologia do ensino do desenho, eu busquei elementos simples, elementos da Gestalt. Um fundamento da Gestalt é a simplicidade. Então as formas são simples, o que possibilita que a gente, simples e guardam semelhança com letras, possibilita que a gente apague e transforme. Isso é lúdico, isso é bom para a criança. Muito obrigado, que no ano de 2023 continuemos assistindo o canal, continuemos acessando, passando o canal para outras pessoas, porque esta é uma forma que eu compreendo de fazer com que a gente supere essas dificuldades que tem as escolas públicas, as crianças de escola pública, principalmente, de aprender leitura e escrita no tempo correto. E qual é o tempo correto? É o tempo da criança. E que criança? Não é a criança de bigodes, é a criança de hoje, que aprende tudo muito rapidamente, que pega um celular e passa o dedo e elimina o que não quer, fica com o que quer. E a gente tem que, sabendo disso, criar estratégias, metodologias que possibilitem que a escola se torne dinâmica, que o ensino de leitura, de alfabetização, leitura e escrita sejam capazes de facilitar a aprendizagem em alfabetização, leitura e escrita. E esse é o papel do SIAA, Sistema Icônico para a Aprendizagem Alfabetizadoras. Assistam os vídeos e vejam a rapidez dessas meninas, dessas aprendentes. E vejam os outros vídeos, quem está vendo esse pela primeira vez, que vocês verão como esses meninos são hábeis em perceber, pensar e dar a resposta com personalidade e autoridade. Muito obrigado. Assistam o vídeo. Eu apresentarei agora. Valeu. Muito obrigado. Faça-se, por favor. A palavra é essa. Vou começar daqui para cá. Você manda de cá para cá. Lá vai. Qual a palavra? Pode tirar a máscara e dizer a palavra. Filosofia. Transforma. Venha.
Sem nervosismo, se acalma. Não fique nervosa. Letra. Você, letra. 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 Fale alto. L. Letra. 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 Fale alto. Letra. Palavra. Letra. Calma. Letra. Palavra. Tira a máscara, fala a palavra. Eletricidade. Controle o nervosismo. Ler. Mesa para essas meninas. Ler. Conhecer, saber é controlar o nervosismo, controlar a emoção, pensar de forma inteligente. É isso que o SIAA promove e quer que vocês aprendam a pensar, a agir com pensamento inteligente. Muito obrigado a todos. Mesa para todos vocês. Mesa para Michele.